Esse livro aqui tem um termo que nos ajuda muito a trabalhar com a raiz das nossas ações e reações. Você já tentou vencer o que sente usando só a lógica? Já tentou se convencer de que não deveria estar sentindo algo? Queria derrotar uma emoção na força do argumento, só tentando pensar diferente? Olha só essa frase. Derrotamos as emoções com lógica, ou ao menos essa é a ideia. A lógica consiste em perguntas e afirmações. Tendo o suficiente de ambas, chegamos às causas raízes, que são sempre mais fáceis de lidar. Como que funciona essa técnica? Que inclusive é muito utilizada na abordagem psicológica da terapia cognitiva. É o questionamento socrático. Por exemplo, vamos supor que você recebeu uma crítica no trabalho, pode ser ou pode ser em outra situação. E talvez um pensamento automático seja: eu não sou boa o suficiente. Então, uma crença nuclear, como é chamada aqui, possível, pode ser: eu sou incompetente, ou eu só tenho valor quando desempenho perfeitamente uma tarefa ou uma função. Agora aqui entra o confrontamento socrático, que são essas perguntas, essa lógica. Qual é a evidência, qual é a prova concreta de que eu sou incompetente? Existe alguma evidência, alguma prova contrária de que eu sou incompetente? Eu já tive bons resultados antes? Será que eu estou generalizando esse julgamento sobre mim a partir de um único evento ou de poucos eventos? O que eu diria para uma amiga nessa mesma situação, com esse mesmo pensamento, esse mesmo julgamento contra si mesma? Se a pessoa, então, percebe que já teve bons resultados, que essa crítica foi algo pontual e que não há evidência, prova objetiva de que ela é incompetente, então isso vai enfraquecendo a crença. E o que quer dizer aqui sobre chegar às causas raízes, pois são mais fáceis de lidar? Pois se você tiver evidência que aquela crença nuclear de incompetência é falsa, ou se você não tem evidência, não tem prova de que é verdadeira, pronto, chegou na raiz, então a boa conversa, pare de choramelas. Mas a grande questão é que o que eu observo nesses 5 anos que eu atuo atendendo mulheres é que as emoções são mensagens. A lógica é importante, mas as emoções também têm um papel essencial. São informações e precisam ser acolhidas, reguladas e não somente ignoradas e silenciadas. O capítulo aqui do livro que fala essa frase sobre derrotar emoções é o capítulo Controle Suas Emoções. Inclusive, se você quiser mais vídeos sobre os outros capítulos, eu acho que ia ser ótimo. Coloca aqui nos comentários, pede parte 2 que eu faço para você. Nesse capítulo, ele até cita Públio Círios, que foi um escritor da Roma Antiga, conhecido por frases curtas e diretas sobre autocontrole e caráter. Por exemplo, ele cita aqui: quer ter um grande império? Governe a si mesmo. Percebe que, mais uma vez, traz essa ideia de hipercontrole? E olha como essa ideia atravessa os séculos. Governar a si mesmo, como se a emoção fosse algo que precisa ser dominado. Mas será que governar é silenciar ou é compreender? E aqui é muito interessante que ele traz um exemplo real de quando os Estados Unidos iniciaram a corrida para o espaço. Eles treinaram astronautas na habilidade de não entrar em pânico, pois o pânico leva ao erro, não te deixa pensar com clareza e você se limita a reagir. E aí ele fala assim: bem-vindo à fonte da maioria de nossos problemas aqui na Terra. Tudo é planejado em detalhes, então algo dá errado e a primeira coisa que fazemos é trocar o nosso plano por um bom e velho surto emocional. Alguns de nós quase anseiam por soar o alarme, porque é mais fácil do que lidar com o que está à nossa frente. Mas dependendo de quem está lendo esse trecho, ou de quem vai utilizar esse pensamento com outra pessoa, pode acabar caindo num julgamento muito superficial, de que a pessoa não se esforça e por isso paralisa diante de uma situação, ou ela explode diante de uma situação, tem alguma reação emocional mais impensada, assim. Já te julgaram assim? Ou será que você já se julgou assim? E repara aqui nesse trecho: pois é mais fácil do que lidar com o que está à nossa frente. E se você está gostando, curte o vídeo e me segue por aqui, isso mostra que esse assunto te interessa. E agora, pegando esse último trecho, que é mais fácil ter um surto do que lidar com o que está na frente. Imagina uma mulher que sabe que precisa impor limites no trabalho ou limites em alguma área da vida pessoal, já leu sobre isso, já conversou sobre isso, já entendeu que está sobrecarregada. E aí ela decide, bem decidida: da próxima vez eu vou falar, eu vou me posicionar, eu vou portar o limite. Mas aí chega no momento,
o corpo dela dá sinais, pode ser o coração acelerar, sentir um aperto no peito, ela se sentir meio confusa, então ela não fala, ela se cala, ou ela tem alguma reação explosiva, e depois de novo frustrada, se acha fraca, mas não é falta de entendimento. Ela entendeu, mas o corpo é que não está acompanhando, consegue perceber? A questão aqui é que muitas vezes você já entendeu logicamente, cognitivamente, sobre a tal situação. Você fala, eu já entendi, mas você não consegue sentir diferente. E por consequência do seu sentir, não consegue agir diferente. Você acaba tendo a mesma reação que já teve antes, às vezes inclusive aquela reação que você teve por toda a sua vida e que hoje você sempre sente que te atrapalha. Que reação é essa? Já te vem algo aí em mente? E agora, voltando aqui no livro que eu estou utilizando para dar apoio, para a gente ampliar nossa consciência sobre essa diversidade de sentir que tem nas pessoas. Mais à frente, ele menciona que a NASA recriou o dia do lançamento da nave espacial repetidamente, centenas de vezes, uma série gradual de exposições, e que aquilo se tornou tão natural e familiar para os astronautas, tanto quanto respirar, e eliminaram todas as incertezas. Aí ele fala que com a exposição você elimina medos pela familiaridade, aumentando a tolerância ao estresse e à incerteza. E realmente, isso já tem estudos que mostram isso, isso já é muito utilizado. Entretanto, eu já acompanhei casos de que quanto mais a minha cliente era exposta a situações difíceis para ela, uma situação específica, mais ela tinha reação que a atrapalhava. Você se identifica aqui com essa situação de repetição? E por que isso pode acontecer? É porque quando você repete uma reação por anos, seu sistema nervoso aprende esse caminho. E não é só por anos, às vezes essa reação ela foi importante para você sobreviver, para você se proteger na sua infância. E é a parte onde o seu sistema nervoso está sendo ali formado. Então, são marcas mais fortes que ficam em você. E o seu sistema nervoso aprende esse caminho, às vezes, desde muito cedo. E acaba associando determinadas situações à ameaça, à rejeição, a uma sensação de perda, sensação de perigo. E aí cria esses atalhos automático. E isso envolve estruturas como a amígdala cerebral, detecta a ameaça rapidamente, circuitos de memória emocional que armazenam experiências anteriores. O seu cérebro, ele aprende por repetição e por carga emocional. Então, não basta, às vezes, entender cognitivamente. É preciso criar novas experiências emocionais corretivas. Porque aprendizado, ele não é só racional, ele é neurobiológico. Ele envolve toda a sua biologia. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como que o sistema nervoso molda as suas reações automáticas. Vou deixar ele aqui em cima para você clicar e poder assistir depois. E tem também um vídeo sobre regulação emocional na prática, que complementa exatamente esse ponto, que você tem um sistema interno que regula suas reações a partir das suas emoções. E esse sistema ele foi moldado pela sua história de vida, pelas suas experiências, pelas suas relações, desde que você estava no útero da sua mãe, sendo gestada, e desde a sua infância. O seu organismo ele funciona muito no automático. É naquele momento que você tem uma reação e depois você pensa, você fala, nossa, nem vi. Quando vi, já fiz. Ou quando você tem uma reação ao contrário do que você gostaria e você tem que fazer um esforço muito grande internamente e mesmo assim você não consegue ter uma reação diferente. Isso pode acontecer porque o seu sistema nervoso aprende os padrões ao longo da vida, o seu cérebro ele começa a prever as situações. Então, ele reage antes mesmo de você pensar. Aí primeiro você faz, depois você pensa, sabe? Irritação, fuga, congelamento, uma paralisia diante das situações. Isso não é defeito, é resposta automática de proteção que o seu organismo desenvolveu para te proteger e muitas vezes foi na sua infância. Aí o problema é quando você vive muito tempo desregulada, uma grande frequência, sem conseguir voltar ao seu equilíbrio, sente que isso te atrapalha muito. Isso pode impactar na sua saúde, no seu foco, você não consegue ter atenção às vezes, ou impacta nos seus relacionamentos, na forma como você decide as coisas na sua vida. O foco, então, precisa ser primeiro, antes da lógica, em reorganizar esse sistema. Aprender a reconhecer o seu estado emocional antes de reagir. Porque quando você muda o seu estado interno emocional, você muda o padrão das suas reações. Você passa a tomar decisões em vez de reagir nesse automático. E pequenas mudanças
sustentadas, transformam a forma como você vive. E agora aqui tem uma parte importante: entender que essa sua reação foi moldada pela sua história não significa permanecer nela. Na infância você não tinha escolha. Hoje você consegue ter mais consciência. Então essa responsabilidade adulta não é ficar se culpando, se julgando. É poder reconhecer esse padrão e decidir trabalhar nele. Porque você não escolheu aprender a agir dessa forma. Mas hoje você pode escolher mudar esse padrão. É possível isso. No meu trabalho com mulheres, eu acompanho exatamente esse processo. A gente identifica o padrão automático, entende de onde ele vem e começa a construir novas respostas possíveis na vida dessa pessoa. E isso não se dá só por conversa, é uma prática emocional repetida, até que o corpo aprenda outro caminho. E não é silenciando o seu emocional, é acolhendo tudo que aparece da maneira que aparece. Mas aí não adianta também só ficar acolhendo. A gente tem que construir um plano para que você possa alcançar o que você deseja. Então agora, deixa eu te dar uma prática simples aqui. Da próxima vez que você perceber que está vindo uma reação automática, nomeia o que você está sentindo e observa, por exemplo, onde que isso aparece no seu corpo. E ainda você pode se perguntar: isso é de agora ou isso é antigo, já aconteceu antes? Desde quando isso acontece? Só essa pausa que você consegue dar antes da reação já começa a enfraquecer o piloto automático. E aí você não está derrotando a emoção. Você está escutando a sua emoção antes de agir logicamente. E isso muda tudo. E esse livro que eu trouxe, essa informação, é O Obstáculo, é o Caminho, do Ryan Holiday. Eu estou lendo ele agora, eu estou achando bem interessante. E você pode fazer isso com as suas leituras também. Você pode pegar um conceito que é muito bom, é muito interessante e tem estudos sobre isso. Aqui fala muito sobre a filosofia estoica. O livro é só sobre isso. E é uma linguagem fácil, só que você pode ampliar esses conceitos, porque a gente não funciona todo mundo da mesma maneira. E esse formato novo aqui que eu criei de vídeo, que eu estou testando, me diz se faz sentido trazer de vez em quando parte das minhas leituras para a gente discutir aqui. E também acrescentar alguma reflexão da leitura às práticas que eu utilizo nos meus acompanhamentos e alguns exemplos, como eu fiz aqui. E se você quer entender os seus padrões com mais profundidade, reorganizar isso com acompanhamento para alcançar seus objetivos, na descrição eu explico como que funciona o meu acompanhamento individual e também sobre os meus cursos que ajudam nisso. Até mais!